do qual foi dado para ele. Nesse versículo também fala sobre a parte em que o Senhor, ele colhe aonde não houve plantio. Então, esse homem não temia Deus, ele não conhecia a identidade de Deus, ele não tinha clareza de quem era o Senhor dele. E quando nesse texto está falando sobre seu Senhor, está falando sobre uma tipificação do que seria o nosso Deus. Então, nós não podemos ser comparados como uma mulher inútil, uma sacerdotisa inútil dentro do nosso lar. Se nós estivermos aqui nesse ajuntamento como mulheres chamadas por Deus, Deus usou a pastora André ali para trazer um ajuntamento, para trazer um entendimento para nós. E se cada uma de nós não assumimos nosso papel de sacerdotisa, vigilantes, e não só sacerdotisas dentro do lar, mas como mulheres vigilantes, como aquelas que vão trazer algo para o Senhor, para que quando o nosso Senhor vier conversar conosco, assim como na parábola das moedas, nós tivermos o que entregar para Ele, nós seremos comparadas com mulheres inúteis. E mais do que isso, irmãs, não é trazendo terror para vocês, mas mais do que isso é entender que se o Senhor olhar para nós como mulher e dizer para nós, serva inútil, a nossa casa perece. E aí é que está o quê da história? Porque se nós somos chamadas para fazer um avivamento, para ser usadas por Deus, para gerar algo na nossa casa, é porque o Senhor não encontrou nesse momento, nesse tempo agora, hoje, nessa madrugada, exatamente às 5h28, no dia 6/7, o Senhor não encontrou ninguém apto ainda para tomar esse papel. Então, a responsabilidade é nossa. Hoje à tarde nós falávamos sobre janela de Kairos. Janela de Kairos é algo que eu tenho orado, a pastora compartilhou que ela tem... Deus tem falado sobre janelas e que cada momento de cada vigília nossa é uma janela. Aquilo me trouxe uma dimensão, porque o Senhor já tinha falado isso comigo, mas não na profundidade do que ela falou. Então, se eu não aproveitar essa oportunidade que eu e você, mulher, temos para entrar nessa janela e criar um tempo novo, do qual o Senhor vai se manifestar através dessa janela que Ele está querendo abrir, através de nós, dentro da nossa casa, nós podemos ser comparadas como uma mulher inútil. Na Bíblia também tem a parábola da... Para encontrá-la, ela teve que pôr a casa todinha em ordem até encontrar aquela dracma. A dracma era a bênção mais valiosa que ela tinha ali. A dracma na minha vida e na sua pode ser o nosso filho, pode ser o nosso casamento, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, pode ser qualquer coisa. Não importa qual seja a dracma que nós estamos querendo achar diante do Senhor para que ganhe o real valor. Mas o que importa é que nós venhamos colocar a casa em ordem. Então, mais uma vez, nós não devemos ser comparadas com mulheres inúteis. Nessa noite, nessa madrugada, o Senhor quer nos chamar para ter um posicionamento válido, para que não seja nenhum movimento que nós estamos fazendo e que seja um movimento vão. No versículo 3, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui o Senhor está deixando claro que o filho é a herança dele, mas para que nós tenhamos clareza, que o filho que nós temos é do Senhor, nós precisamos ter temor e entender quem é o nosso Senhor, aleluia. Nós precisamos começar a desenvolver uma clareza do que agrada o Senhor, porque os filhos que eu e você, mulheres, temos são do Senhor. Essa semana eu conversava com a minha tia, glória a Deus por ela estar no grupo, e a gente falava sobre filhos, e ela foi tão enfática no dizer, Deus nos deu o filho para que nós viéssemos a cuidar por um tempo, e a Bíblia deixa claro que nós vamos devolver esses filhos para o Senhor. O maior temor meu, aqui eu compartilho com vocês, é chegar diante do Senhor e não ter a oferta, porque eu posso ganhar vidas, como a palavra diz, mas de que vale ganhar o mundo e perder a sua casa. Então, o mais importante, no meu ponto de vista, é chegar diante do Senhor com os meus filhos. E isso vem em alinhamento com o que a pastora Andréa diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tempo inteiro ela tem frisado isso durante esses últimos dias. Independente do quadro que você está vivendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas meu marido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque até nisso, irmãs, às vezes nós pensamos que
o nosso marido, o nosso cônjuge, o nosso alvo de oração, talvez seja um irmão, e está tão difícil, mas nós devemos lembrar que ele é a herança do Senhor, ele ou ela é a herança do Senhor, e se é fruto pode não ser fruto do meu ventre, mas é fruto do ventre de alguém, e é para ser galardão. Então, se não está cumprindo o propósito de ser galardão, de ser bênção na vida de alguém na terra, não está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu, porque tudo que Deus criou é bom, aleluia, e o fruto do ventre, o seu galardão. Mas antes disso, a gente precisa entender que a gente tem que ter um ventre santo. E como que eu vou ter um ventre santo se às vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem cresceu num ambiente tão contrário a tudo aquilo, num ambiente tão profano? Precisamos gerar essa vida no campo do Espírito. Por isso que eu tenho falado nas madrugadas. E independente do que tem ocorrido nas nossas vidas, nós precisamos gerar filhos para Deus. Filhos para Deus. Nós devemos rejeitar a esterilidade. Ah, mas não está acontecendo. Mas eu rejeito, porque os filhos são herança do Senhor. O meu ventre é santificado pelo sangue de Cristo. A minha mente é santificada. E mais do que ter um ventre santificado, eu tenho um corpo santificado pelo Cristo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo poder dele, pelo sangue dele derramado na cruz. No versículo 4, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Aqui também, como flechas. E o que quer dizer as flechas? Eles serão lançados, serão como bombas, serão saqueadores, serão pessoas que vão destravar, que vão resgatar, serão resgatadores na mão de um homem poderoso. São os filhos da mocidade. Aqui, para mim, para algumas mulheres que têm mais do que um filho, isso trouxe alegria, porque quando o Senhor fala assim, como flechas, eu falei, meus filhos são flechas, eu tenho muitas flechas. Então eu costumo orar há muito tempo que eles são como bombas. E, gente, eu vou falar assim, eu tenho visto a situação ficar totalmente ao inverso, mas isso não muda a palavra do Senhor. A certeza que eu e você precisamos ter é que nós vamos sair dessa terra e a palavra do Senhor vai se cumprir. Então profetiza que como flechas na mão de um homem poderoso, esse homem poderoso é o Senhor, não somos nem eu, nem vocês, nem a pastora Andréia, são os filhos da mocidade, são aqueles filhos que nós temos e que nós entregamos para o Senhor. Ah, mas meu filho já está velho. Não, ele é filho da mocidade, porque um dia para Deus pode ser 1000 dias, e 1000 dias para nós pode ser como um dia para Deus. Deus nos olha como criança, Deus nos olha o tempo inteiro como criança. Então, esse filho, essa filha, esse esposo que é filho de alguém, aqui o Senhor está falando claramente comigo no meu coração, sobre esposos. Há mulheres que estão extremamente tristes com a situação dos seus esposos, que não estão conseguindo ver resultados, mas o seu esposo é filho de alguém, ele é fruto do ventre de alguém, ele é herança do Senhor, ele foi criado com o propósito de ser herança do Senhor, ele foi criado com o propósito, o propósito de ser uma flecha na vida de alguém para que ele possa alcançar. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O que significa aljava no sentido bíblico? Aljava, eu até anotei aqui. Aljava quer dizer recipiente, geralmente uma bolsa ou estojo, onde se guardavam as flechas, ou as flechas para uso em arcos. Então, se flechas são os nossos filhos, se flechas é aquilo que nós lançamos para ferir alguém, bem-aventurado o homem que enche deles a sua bolsa. Bem-aventurado o homem ou a mulher que enche deles seus filhos. Aqui o Senhor não está falando só para nós, para trazer um atento para nós, como nossos filhos são herança, nossos filhos são bênçãos. Aqui o Senhor está falando sobre bênçãos espirituais, sobre esterilidade, sobre gerar filhos, porque bem-aventurado o homem que enche deles a sua bolsa. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Porque quando nós começamos a fazer a obra e gerar filhos para o Senhor, e aqui isso vai de encontro ao que Deus tem ministrado no meu coração, aleluia, que é sobre rejeitar a esterilidade, gerar filhos para Ele, nós temos a clareza de que esses filhos são como flechas. Esses filhos são como flechas que vão gerar frutos poderosos para o Senhor. Então, nós estamos aqui, mulheres, não é à toa.
né? Eu tenho ficado um pouco mais quieta nas orações e eu fico ali, eu falo, Deus, gera alguém, levanta alguém para assumir a identidade. Não é assumir a identidade de estar orando quando a pastora Andréa fala mais alguém, não é sobre alguém se levantar simplesmente, mas é sobre você assumir a responsabilidade e o encargo de quem você é em Cristo. Senão de nada vai valer estar aqui acordando de madrugada, de nada vai valer estar aqui posicionado. Ah, mas eu estou posicionado assim, mas a palavra deixa claro que Deus vai olhar para a gente e vai dizer, eu não te conheço, você precisa se tornar conhecida no mundo espiritual, mulher. Você precisa assumir o seu posicionamento na tua casa. O inimigo, ele precisa chegar diante da tua casa e ver que ali há uma aljava, aleluia. Ele precisa chegar diante da tua casa e ver que ali há flecha, aleluia. Ele precisa chegar diante da tua casa e ver que há um posicionamento. Ele precisa ver que há alguém que profetiza. Ele precisa ver que há alguém vigilante. Ele precisa ver que há alguém posicionado. Um soldado, quando vai para a batalha... Ontem eu estava assistindo um filme, e eu gosto muito de filme épico, e eu fico pensando nas batalhas espirituais. Vários soldados morreram, porque é um filme épico de batalha, e o Senhor falava assim comigo, vários deles morreram, mas nenhum deles deixou de ser soldado, todo mundo entendia que eles eram soldados. Então isso me traz que no mundo espiritual, mesmo que percamos algumas batalhas, o mundo espiritual precisa entender que ali é uma casa diferente. E todas nós hoje, o Senhor falando comigo aqui, ouvindo as orações, bem sucinta, no meu canto e falando com Deus, o Senhor falava sobre cativeiros, sobre masmorras. Mulheres, nós estamos cheias de situações. Se eu começar a olhar, eu tenho várias situações de cativeiro, e como que eu vou destronar isso? Eu preciso de que a minha aljava seja cheia. Se os meus filhos não estão em posição de serem aljava nesse momento, eu preciso gerar um impacto no mundo espiritual, a ponto de ter aljavas, a ponto de ter flechas que vão entrar nesses cativeiros e vão começar a desbravar. E isso é a palavra. Eu preciso estar vigilante, tendo clareza do que está acontecendo. Eu preciso estar vigilante não só no físico, mas como no espiritual. Se é o campo da droga, eu preciso dizer, espírito da droga sai, eu preciso gerar aljava, eu preciso gerar flechas no campo do espírito para que entre nesse cativeiro, e não importa se é masmorra, porque é mais profundo. No mundo espiritual, não sei se vocês têm clareza, existem cativeiros que não são só como prisões simples que têm celas. Existem cativeiros, a Bíblia vai fazer menção a isso em vários textos. Tem cativeiros que são profundos, tem cativeiros que estão, nossos filhos, nossos esposos, alguns entes nossos estão aprisionados com várias pedras em volta, ou masmorras. Então, como que nós vamos entrar? No campo físico não é possível. Nem eu, nem você, sendo uma mulher, é possível entrar e tirar uma pedra, para conseguir te remover uma pedra de alguém do cativeiro. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou e falou, remova a pedra, Lázaro vem para fora. Então, mais do que nós dizemos para os nossos filhos, nossos entes, vem para fora, mais do que nós dizemos para ele, Talita Cumi, que é levantar. A Bíblia fala sobre a menina Talita Cumi. Eu preciso remover essa pedra no campo do espírito. Então eu preciso estar posicionada para que os anjos, a milícia celeste, se movimente em meu favor. Jesus, ele fala quando ele está no deserto que se ele quisesse, o Pai mandaria uma milícia. O Salmo 91 vai dizer que nós podemos pedir aos anjos para que trabalhem a nosso favor. A nossa fé não está nos anjos, mas está naquilo que Deus nos dá como arma. Deus deixa a nosso dispor a milícia celeste para guerrear em nosso favor. Mas for boca de Deus, quando eu estiver com a identidade, com a patente do mundo espiritual, quando o mundo espiritual me enxergar como uma mulher espiritual, então eu preciso ter a minha identidade ativada nessa hora. Então é nesse ponto que eu quis deixar essa palavra, que eu creio que veio direto do trono de Deus para nós, para que nós venhamos entender o que é vigília, para que nós venhamos entender o nosso posicionamento até mesmo daqui por diante, né? Pastor André, acho que seria até interessante, não sei se Deus ministrar no coração da senhora trazer um estudo mais aprofundado. A senhora tem essa patente de pastora, aleluia, glória a Deus por isso, e para que nós venhamos entender isso, trazer edificação, para que nós venhamos estar alistados e entendendo qual que é o nosso posicionamento, porque nós não estamos perdendo tempo, mulher. Às vezes nós estamos ouvindo falar que esse é um tempo de última hora, a igreja é de última hora, mas nós precisamos entender. E nada melhor do que entender qual que é o posicionamento que cada uma tem dentro do seu lar.
Ah, eu sou uma mulher, Juliana, que estou sofrendo porque meu marido, ele é agressivo, ele é abusivo com as palavras. Peraí, então eu estou lidando com um abuso dentro da minha casa. Então, peraí, se a briga não é contra a carne, é contra o espírito, o que eu estou lidando é contra um espírito de abuso. É contra o espírito de abuso, que esse espírito na minha geração, ele pode abusar de mim verbalmente, na próxima geração ele pode abusar com violência, na terceira geração ele pode abusar até com práticas sexuais. Então eu rejeito essa cadeia na minha família, porque os filhos são herança do Senhor. Eu preciso ter essa expertise de estar posicionado e estar vendo o que está acontecendo. Um vigia, ele está lá no alto, observando o movimento. Quem chega por último, quem chega primeiro, ele está observando os espias. A Bíblia vai dizer que os espias chegavam e rondavam a terra. No mundo espiritual, Satanás, ele é espia da nossa casa também. Ele fica rondando a terra para ver por onde ele pode entrar. Então nós precisamos estar vigilantes, mulher. Não é tempo às vezes de ficar assistindo novela, não é tempo, aleluia, de ficar perdendo tempo com coisas que não edificam. É tempo de vestir a sua armadura e se posicionar. Ah, mas eu tô cansada. Pois é, mas nessa armadura há refrigério, aleluia. Pois é, mas eu tô cansada. Pois é, mas nessa armadura há descanso.